Todos nós somos movidos por ritos, seja através da nossa forma de enxergar, a forma como enxergamos as coisas, que faz com que a gente crie novos hábitos. Aquilo que penetra na nossa história, que é absorvido pela nossa mente, pela nossa alma, muitas vezes começa a construir o mundo em que vivemos. E isso faz com que a gente crie hábitos. E esses hábitos são os nossos ritos. Então, o primeiro é a nossa forma de enxergar. O segundo rito, o tipo de rito, é uma forma de símbolos. Aquilo que você considera. Eu vejo algumas pessoas que, por exemplo, usam um cordão e nesse cordão tem uma águia. Ou algumas pessoas têm um símbolo, seja numa tatuagem, numa roupa, num estilo de vida, numa forma de se vestir, ou até nos apetrechos que ela carrega. Isso tudo representa símbolos. Esses símbolos fazem com que você crie um novo rito, porque é isso que vai determinando o seu caminho, a sua jornada, assim como a sua linguagem, a maneira como você fala, a forma como você gesticula, eu tenho esse hábito. Isso tudo representa um rito. Isso faz com que você tenha, dentro da sua forma de linguagem, dentro dos seus símbolos, dentro da sua forma de enxergar, você crie esses hábitos. E isso vai criando o seu ritual do dia a dia. Assim como o seu ambiente, ele também vai trazer para você uma maneira de ser. E talvez eu entre na sua casa e perceba que aquela casa é a sua cara. Que aquela casa, ela representa você. E muitas vezes quando uma pessoa não se sente bem dentro da própria casa, é fantástico, ela entra em casa e sente que não chegou em casa, porque aquele ambiente não pertence a ela, não pertence à alma dela, à energia dela. Lá não tem a energia, não é que ela não pertença àquele local, é como se aquele local não pertencesse a ela. Então é interessante você ver os seus ambientes, assim como a sua conduta, a forma como você vai conduzindo a sua vida e como você vai se comportando a cada situação. Quer ver um rito? Às vezes a pessoa chega num local e quando ela chega naquele local, ela vai criando uma energia, vai configurando ou acionando uma energia que faz com que ela fique num determinado padrão. Então, talvez ela acione uma energia no trabalho que vai determinar um ritmo dela, uma maneira dela agir, uma maneira dela ser naquele local. Quando ela sai daquele local, genial, ela vem para casa e na hora que ela chega em casa, ela já está diferente, ela está com uma outra energia. E muitas vezes, quando vem um problema do trabalho para dentro de casa, quem chega em casa não é aquela pessoa que a gente conhece, mas aquele profissional que estava trabalhando que não desarmou. A energia dela, daquele profissional, ficou ancorada. Por que que isso acontece? Porque talvez um problema faça com que ela não desarme e não consiga se tornar uma outra parte dela mesma. Então a nossa alma, ela é composta de várias energias. E essas energias, criadas pela própria alma, faz com que a nossa conduta, de acordo com o nosso ambiente, com os símbolos que a gente valoriza, por exemplo, e a forma como nós enxergamos e construímos o nosso mundo, isso tudo cria os nossos hábitos. E são os nossos hábitos que são os nossos ritos. Por isso, rito é aquilo que nós fazemos no dia a dia, seja para eliminar os nossos vilões. Então, por exemplo, o que são os nossos vilões? Dentro do taoísmo, nós falamos de 5 vilões importantes que acontecem na nossa alma, na nossa mente, no nosso coração, na nossa energia. O primeiro vilão é chamado amarra mental, que são os nossos pensamentos que ficam presos a alguma coisa. E isso representa as nossas amarras. Isso faz com que a gente crie um rito, mas um rito que pode ser favorável ou desfavorável. Além das amarras mentais, nós temos o segundo, que é a nossa rotina negativa. Aquilo que faz com que o ambiente possa prender a nossa história, faz com que a gente esteja preso a uma situação. O ambiente não deixa você crescer. Sejam as pessoas ao seu redor com quem você se relaciona, o próprio local que não fornece um estímulo ou os recursos necessários para você, ou essa rotina negativa acontece dentro de si, onde você não se permite mudar, onde você não se permite uma transformação, o novo penetrar na sua história, adentrar na sua vida e fazer com que você se torne uma pessoa
diferente daquela que você é. Talvez, bem direcionado, você vá crescendo. Com a rotina negativa, você permanece estagnado. Até que vem o terceiro vilão. O terceiro vilão que impede o nosso crescimento é chamado sabotador. E o sabotador é uma parte da nossa mente que gera dúvidas, que gera pensamentos antagônicos àquilo que você está fazendo. Então talvez você esteja querendo meditar, querendo se espiritualizar, querendo se transformar. Mas aí surge uma dúvida interna. Será que esse caminho é o meu? Será que essa pessoa que está dizendo isso, será que ele pratica? Será que essa pessoa é a pessoa certa para mim? Ou esse local, o local certo? E no momento em que essas dúvidas aparecem, que a princípio parece bem saudável, vale a pena, em segunda parte, ela faz com que você perca a confiança naquele local, a confiança naquela pessoa, e por consequência você acaba perdendo o respeito. E ao perder a confiança e o respeito, você também perde a sua capacidade de entrega. E você não se entrega, você não faz aquilo, você não deixa aquilo acontecer em você e faz com que você não tenha resultados. E quando você não tem resultados, o sabotador venceu. O sabotador vai chegar para você, viu como aquilo não funcionava? Como aquilo não é para você? Vem cá, vamos voltar para onde nós paramos. Não fique tentando essas coisas. Isso não é você. Nesse momento, é o fechamento, é a conclusão daquele sabotador prendendo você também na rotina negativa. Assim como outras pessoas podem ficar, que é o quarto vilão, chamado sem caminho. E o sem caminho vai fazer com que a pessoa se sinta, puxa, eu até gostaria de fazer aquilo, até sei o que eu quero, mas eu não sei como fazer. Me falta talvez um professor, talvez um livro, vou ter que procurar no YouTube como resolver isso. A pessoa precisa de um passo a passo, ou de alguém que segure pela mão e vá caminhando. E com isso a pessoa vai se perdendo. Ela até deseja, ela sabe exatamente o que ela quer, mas ela não sabe como fazer. Ela sabe o que, mas não sabe como. Então com isso ela vai se prendendo a todo o caminho. E o caminho dela vai ficando amarrado, porque ela tem as amarras mentais, ela tem os seus sabotadores, ela tem uma rotina negativa, ela começa a perder o caminho e, por consequência, o quinto e último vilão vai nascendo em algumas pessoas uma energia que impede a sua produtividade, que impede o seu processo natural de querer se transformar. É chamado a energia do desleixo. A energia do desleixo vai fazer com que você até olhe uma oportunidade e não enxergue como uma oportunidade. Não desperta nem a gratidão pelo fato daquilo ter acontecido para você. Ou alguém ter fornecido uma coisa fantástica para você. Por isso, esses 5 vilões são energias que muitas vezes o nosso rito, o rito que nós criamos, pode ajudar a eliminar um desses vilões, ou ao contrário, prender, reforçar, fazer com que você fique preso naquilo. Mas muitas vezes a nossa natureza de querer crescer, de querer mudar, faz com que os nossos ritos sejam para eliminarmos esses vilões, as nossas imperfeições, as nossas falhas e, ao contrário, reciclar os nossos valores, as nossas virtudes, os nossos princípios. Vai reforçando algo luminoso. Por isso que dentro do nosso caminho, isso não é diferente. Até mesmo dentro do taoísmo, uma parte do taoísmo, que é a parte que nós enxergamos como um templo, um altar, um ritual. O ritual não é diferente do ritual que fazemos no dia a dia. Isso faz parte do nosso desenvolvimento. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, Hamilton, um ritual taoísta, ele é o quê? Na verdade, ele é uma expressão daquilo que a gente faz dentro de si. A nossa alma tem alguns hábitos, o ritual também tem. Por isso que a gente diz que o tal não é diferente. Ele vai acontecendo da mesma maneira. Um sacerdote, ele precisa ter disciplina. Um taoísta, ele também tem que ter disciplina. Disciplina nas suas práticas. Enquanto que um sacerdote tem a disciplina com o horário de acordar, o horário de comer, a forma de comer, os seus ritos, as suas práticas, da mesma maneira, um taoísta,
E taoísta eu considero qualquer pessoa taoísta, basta estar vivo, porque você tem um caminho, você tem um Tao, então esse caminho, esse Tao é seu. Então todos nós somos taoístas. Um sacerdote, ele se dedica mais com a sua disciplina. A disciplina vinda de um taoísta vem com as suas práticas, vem com o seu nível de responsabilidade. Enquanto que um sacerdote pratica um ritual, e esse ritual tem velas, tem incenso, tem altar, tem divindades, tem mantras, cantos, um taoísta também tem os seus próprios ritos. O rito, por exemplo, quem pratica a meditação, vai fazer um ritual. Ele vai separar um horário para fazer a sua prática, sentar, acalmar o seu corpo, acalmar a sua mente, relaxar o seu corpo, mantendo a sua coluna reta, vai focar diretamente no chão, num ponto no chão na sua frente, ali ele vai permanecer, até ele se sentir confortável para fechar os olhos e manter a atenção na sua respiração. Tudo isso é um rito. Quando uma pessoa pega um mantra, uma oração, uma prece, um canto, e todos os dias, como um combinado, vamos supor, 20 dias, 30 dias, 100 dias, tanto faz. Ela combinou com ela mesma, ela fez uma promessa, um voto. Eu vou ficar por 100 dias fazendo a recitação de mantra. Por 100 dias, por exemplo, por 100 dias eu vou recitar 100 vezes aquele mantra. Então, naquele momento, ela senta, ela faz o mesmo ritual. Ela senta, talvez ela acenda um incenso, talvez não, talvez ela acenda uma vela ou não. Simplesmente ela senta, sente uma conexão com ela mesma e inicia a sua prática, seja de oração, de prece, de mantra, de canto, tanto faz. Aquilo que ela sente, que faz a conexão da sua alma com algo além da alma. Isso é, faz com que a alma dela possa se expandir e encontrar algo superior, algo maior do que ela. É como se ela rompesse as fronteiras e com isso ela fizesse uma fusão da energia que ela tem com a energia que já existe fora dela. E o veículo disso talvez seja um mantra, uma oração, uma prece, e com isso a pessoa, através daquele veículo, vai unindo, vai juntando, vai fazendo uma fusão da sua energia com a energia que ela está produzindo e com a energia que já existe. Isso acontece tanto na meditação, na oração, na prece, pessoas que praticam Tai Chi Chuan ou talvez Yoga, pessoas que têm um trabalho de devoção seja num altar, como um sacerdote, às vezes a pessoa tem um altar na sua casa, então todos os dias ela vai fazer a sua prática ali, ou ela tem a devoção ao semelhante, no qual ela, uma vez por semana, como combinado, como no rito, ela vai para a rua, ou com um grupo de pessoas, para oferecer comida, para oferecer água, para fazer um trabalho voluntário, seja num local, seja num espaço, seja na rua. Qualquer pessoa pode ter os seus hábitos, aí depende de cada um. Cada um tem o seu tal, cada um tem o seu caminho. Então, se você observar um sacerdote e observar um taoísta, o que eles têm de diferente? O que eles têm de semelhante? Qual é a direção que eles estão seguindo um com o outro? Essa é a diferença. E principalmente, o que une dentro do caminho, da caminhada de cada pessoa? O que a minha caminhada une ou se une com a sua caminhada? A sua forma de caminhar, o que tem de semelhante com a minha? Qual é a direção que nós estamos seguindo? Será que estamos indo para a mesma direção? Ou será que estamos separados? Há algum tempo atrás, eu ouvindo uma pessoa que já fez peregrinação várias vezes, até o conhecido Caminho de Santiago, Santiago de Compostela, ela falou que por várias vezes, ela já fez essa caminhada várias vezes, e que era muito comum você encontrar aquele grupo de pessoas, talvez no albergue ou no hostel que ela estava. Então eles conversavam entre eles, puxa, como é que foi, como é que não foi, trocavam experiências. Na hora de começar uma caminhada, cada um se despedia, ia caminhando um pouquinho, mas como que se fosse combinado, as pessoas vão ficando quietas, vão caminhando no seu ritmo, um vai se afastando do outro, e cada um vai na sua caminhada sempre na mesma direção.
todos juntos, na mesma direção, mas cada um no seu ritmo. Cada um no seu ritmo de caminhada. E talvez a gente se encontre lá na frente, no próximo hotel, hostel ou albergue. É dessa maneira que as pessoas, que os peregrinos se encontram. Se você pegar esse exemplo e colocar na nossa história, você vai ver que o rito é o mesmo. Nós muitas vezes encontramos alguém, talvez na nossa própria casa. Encontramos, falamos aquilo, fazemos uma troca, mas na hora de agir, a gente para de trocar experiências e começamos a agir, cada um no seu ritmo. Você no seu ritmo, eu no meu, a outra pessoa no dela. E dessa maneira, a gente faz o que precisa ser feito, cada um no seu caminho, e aí segue aquela regra taoísta, meu caminho é o meu caminho, o seu caminho é o seu caminho. Seguimos o nosso próprio caminho. E depois, naquele intervalo em que nós não estamos mais caminhando, produzindo, então nós estamos unidos. E unidos nós compartilhamos experiências. O que aconteceu com você no seu dia, o que aconteceu comigo, histórias, percepção, conclusão, experiência. Isso tudo é uma troca, isso que é o fantástico. Então quando pegamos em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida, percebemos que existe um rito. E esse rito é semelhante em frente a um altar, seja de um templo ou da sua casa, o mesmo rito dentro do seu trabalho, com os seus amigos, que é a sua forma de falar, a sua conduta, o mesmo rito dentro da sua casa, o mesmo rito aonde você estiver. Aonde a sua alma estiver presente e conectada, naturalmente ela vai ter um rito. Esse rito, ele é comum para todas as nossas áreas, ele vai tendo apenas vestimentas diferentes. E é justamente esse tema do rito que é o principal dessa nossa série, Nossos Ritos. Por quê? Porque dentro da nossa caminhada, nós precisamos de referência até para melhorarmos os nossos ritos. Então, quando a gente melhora o nosso rito, a gente cresce, a gente acrescenta, a gente evolui ou consegue trazer mais conhecimento. Conhecimento para a alma, conhecimento para dentro. Então, como é que a gente faz isso? Se você observar, e a gente volta um tempo na história de todas as tradições, de todas as linhagens, independente do taoísmo. Há muitos séculos atrás, a principal fonte de vida e símbolo até de poder foi o Sol. Então a gente pega o Sol como exemplo, e algumas tradições também vai ter a Lua, algumas com estrelas, mas vamos pegar o Sol, que foi o mais conhecido de todas as tradições. O Sol é uma fonte de vida, porque ele gera vida, ele também é um símbolo de poder. Ele também é um elemento para direção, até para os peregrinos, para os navegantes, para todas as pessoas que procuram uma orientação. O Sol é uma referência. Então, ele é um elemento de direção, ele é um símbolo de poder e principalmente uma fonte de vida. Quando você pega essas três características do Sol e você transporta para você, e aí vem uma questão. Hoje, dentro da sua história, dentro da vida que você tem, com a cabeça que você tem, com o estilo de vida, com as pessoas, com os recursos, qual é a fonte de vida que você tem? Ou melhor, qual é a fonte de vida que acontece e você não está percebendo, que você está deixando passar? O que nutre a sua vida? O que gera uma força de caminhar, de levantar todos os dias, de manter a sua constância? Qual é a fonte de vida que você tem? Ou qual é a fonte de vida que você está deixando, que você não está percebendo, que está passando despercebido? Da mesma maneira, segundo o símbolo, é o símbolo do poder. O que hoje, para você, é uma fonte de poder? O que traz para você um poder? Aonde o seu poder pode ser acionado, pode ser despertado? Aonde você pode nutrir, como um telefone que você carrega a bateria dele? De que maneira você pode carregar o seu poder? E o seu poder é o poder de falar, é o poder de se expressar, é o poder de ouvir, que está precisando. Muitas pessoas atualmente só falam, não ouvem. Então, o seu poder de ouvir, o seu poder de discernimento, o seu poder de produzir alguma coisa e, principalmente, o poder de ser, de fazer alguma coisa para se tornar alguém. Essa é a sua fonte de poder.
E talvez você observe na sua vida o que você tecnicamente esqueceu, deixou de lado como uma fonte de poder. É uma pessoa? É um local? É um conhecimento? É uma experiência sua, uma virtude sua? É um fragmento da sua personalidade que ficou guardado ali no porão da sua alma? Qual, qual o símbolo de poder que você está esquecendo? E ao contrário, qual o símbolo de poder que você está usando agora? Como é que está a qualidade do seu poder? Da mesma maneira, usando a terceira qualidade do Sol, um elemento de direção. Qual é a direção que você está tomando para o seu caminho? Qual a direção que você está seguindo? E muitas vezes a pessoa pensa, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar de caminho. Não, não mude o caminho. É interessante que você mude a forma de você caminhar o seu próprio caminho. Porque não importa a direção, a forma de caminhar é que torna agradável ou desagradável aquela peregrinação da vida. Pergunte a qualquer peregrino, ele vai entender melhor. Então, dessa maneira, você precisa observar não a direção que você está seguindo, mas a forma como você está seguindo aquela direção. Então, qual é o elemento de direção? Qual é o seu norte? Qual é a sua referência? Por que você está fazendo isso? Quando você pega esse questionamento e traz para você, isso faz com que a fonte de vida, o símbolo de poder e o elemento de direção, que são as qualidades do Sol, possam aumentar, possa trazer lucidez, consciência para você. E aí, genial, você naturalmente começa a se transformar. Você vai ver que o seu caminho, ele não precisa ser restaurado, porque você nunca saiu dele. Você não precisa voltar para o seu caminho, você sempre esteve lá. O que você precisa é mudar a forma de caminhar, não a direção. Tonificar a sua mente, a sua alma, a sua energia, seu espírito com o símbolo de poder. E terceiro, você tem que ter uma fonte do viver. A maneira como você vive, a força que te traz, seja dentro do seu lazer, dentro da sua espiritualidade, dentro do seu lado profissional, dentro do seu lado familiar. Para isso, nós temos vários ritos. E por falar em rito, para quem conhece, dentro do taoísmo nós temos vários rituais, feitos num templo, com altar, com divindades. Mas se você pegar, lembra que eu falei agora há pouco, que tanto os rituais de fora quanto os de dentro são iguais? É a expressão a mesma coisa um do outro, são expressões diferentes da mesma coisa. Eu peguei então os rituais principais do taoísmo. Então, se você quiser anotar, é chamado, o primeiro ritual é o ritual da purificação. O segundo ritual é o ritual da oferenda. E o terceiro ritual é o ritual da distribuição. Eles acontecem com o movimento do Sol. Quando o Sol está nascendo, quando ele está iluminando, está saindo da escuridão, daquilo que você não enxerga, está trazendo lucidez, clareza, consciência. Esse é o momento em que você começa a purificar o seu discernimento. Ele é feito de manhã, por volta das 9 da manhã, em todos os templos taoístas. O segundo ritual é o ritual da oferenda. E o ritual da oferenda ele é feito no momento em que o Sol está no seu auge, por volta de 11 da manhã, meio-dia, 1 da tarde. Nesse horário, o Sol está bem na parte mais alta, está no topo da sua cabeça. E é por isso que, usando uma metáfora do yin e do yang, quando a luz está no topo, você olha ao seu redor e você não consegue enxergar a sua sombra. A sua sombra está no lado oposto. Quando o sol está de um lado, a sombra está aqui. Você olha para lá e você enxerga. Se o sol estiver atrás, você olha, a sombra está na sua frente. Então ela sempre vai estar no lado oposto. Quando ele está em cima, você olha ao seu redor para as 8 direções e você não consegue enxergar a sombra, porque ela está entre as suas pernas. Nesse momento, é um momento em que é total luz, em que nenhuma sombra fica seguindo você, onde ninguém vai pisar na sua sombra, você não vai pisar na sombra de ninguém. Nesse momento é o momento da oferenda. É o momento em que o sol está no auge. É o momento em que essa força é a força em que você pode agradecer. Agradecer às divindades. Antes, na purificação, você buscava coisas boas, você buscava o seu discernimento. Na oferenda,
entre 11 da manhã até 1 da tarde, é o momento em que os sacerdotes fazem um ritual da oferenda, e a intenção desse ritual é agradecer, oferecer para as divindades, oferecer um presente, que pode ser flores, frutas, incenso, velas, o próprio mantra, a própria oração, como oferenda, para que possa carregar a bateria daquele altar e, por consequência, agradecer aquela força espiritual pela sua caminhada. Até que o momento em que o Sol começa a ir embora, que vai entrar num processo de declínio, que é por volta de 5 da tarde até as 7 da noite, esse momento é um momento em que o Sol está indo embora, é feito um ritual que é o ritual da distribuição. O ritual da distribuição é quando a gente, já que estamos saindo da luminosidade, entrando na obscuridade. É o momento em que a gente começa a pensar sobre os nossos antepassados, que já tiveram o seu início, o seu auge e hoje está no declínio, ou alguns até já se recolheram. Nesse momento a gente agradece por toda a nossa linhagem, os nossos antepassados e a nossa própria ancestralidade. Aquele dia todo, o que a gente cresceu, aprendeu, evoluiu, mudou. Então, esse é o ritual da distribuição. É um ritual, muitas vezes, para quem conhece, é um ritual feito até para quando existe o falecimento de alguém e alguém encomenda um ritual taoísta, geralmente a gente faz esse. Quando a gente pega esses 3 rituais básicos, existem vários, mas esses são os 3 principais. Quando a gente pega esses 3, o que a gente traz de compreensão que a gente pode aplicar hoje? Você pode falar, mas Hamilton, eu não sou sacerdote, nem sei fazer ritual. Tudo bem, vamos pegar esse conteúdo e trazer para a nossa realidade. Então, vamos começar hoje, tema de hoje, purificação. Purificação que começa entre 9 da manhã e vai até mais 11 da manhã. É um momento em que o Sol já está bem iluminado. Então é o momento do início. Então a força da luminosidade está grande. É o momento em que a gente busca coisas boas. Se você pegar num livro de ritual taoísta, você vai encontrar algumas canções. Essas canções trazem o nosso comportamento. Então, vamos começar o primeiro ritual, ritual da purificação. Dentro do ritual da purificação, você tem a primeira canção, chamada Canção do Incenso. E a Canção do Incenso é um símbolo. O incenso, ele é um objeto rígido, durinho, que quando você acende, ele começa a sair a fumaça e ele vai queimando e desaparecendo. Esse é o símbolo de uma pessoa que busca a espiritualidade. É o momento em que a pessoa, quando busca a luz, que nesse caso é o fogo que acende o incenso, imagine você como um incenso. Você como um incenso seria aquele que, ao buscar a luz, vai deixando de ser material e vai se tornando etéreo. E a sua luminosidade ou o seu aroma, isso é o poder que você tem de harmonizar aquele ambiente, ele vai se espalhando. Isso é o simbolismo de alguém que se transformou. Toda pessoa, quando oferece um incenso no altar, seja num altar caseiro, num altar de templo, quando você oferece um incenso, você está oferecendo o seu compromisso ou o seu voto de autorrealização, de transformação, de deixar de ser apenas um palito e se transformar em algo etéreo, onde a sua energia possa se espalhar e mudar o ambiente, mudar o aroma, mudar a temperatura, mudar o clima, mudar a conversa, a conduta de todas as pessoas. Assim como entra um mestre, aquele mestre ele modifica o comportamento dos alunos só pelo fato de ele estar presente. É como se a sua aura, seu campo magnético, sua energia pudesse harmonizar o ambiente. Da mesma forma, é o simbolismo de um incenso. Então a gente sempre começa um ritual com a canção do incenso. Sendo assim, ao longo do seu dia, a primeira coisa que você deve fazer no seu rito é o seu compromisso de o quanto que eu hoje, como incenso, vou espalhar. O que eu vou espalhar? Qual é o meu aroma? O que eu vou espalhar para as pessoas? Vou espalhar discórdia ou vou espalhar sorrisos? Vou espalhar esperança? Vou espalhar luminosidade, lucidez, clareza, discernimento? Talvez eu empreste o meu ouvido para aquela pessoa falar.
Talvez eu empreste a minha boca para aquela pessoa ouvir. E quais são as palavras que vão sair da minha boca? O que, que eu tenho para aprender com aquela pessoa? O que, que eu tenho para ensinar para aquela pessoa? Já que ela entrou na minha história, entrou na minha vida, ela faz parte do meu recipiente espiritual. E dentro do meu recipiente espiritual, isso é o meu mundo, o que, que eu aprendo com ela? O que, que eu ensino para ela? Então, esse é o simbolismo da canção do incenso. E você pode utilizar isso a partir de agora. Todos os dias fazer essa reflexão. Qual é o aroma que eu vou emanar, que eu vou espalhar para as pessoas hoje? Todos os dias se questionar. Você vai ver que você vai se tornando um incenso cada vez melhor, todos os dias. A segunda canção é chamada Construção da Base. Construção da base, no caso, dentro da teologia, seria uma base da espiritualidade, para onde a pessoa vai quando ela morre, mas independente de todas as crenças de religião, você pode pegar o princípio da construção da base, que significa os seus princípios. A sua base, como você constrói a sua vida. Lao Tse, representado aqui por essa imagem, ele dizia que uma torre ou um prédio de vários andares começa na sua base. Então, qual é a sua base? Qual é a construção da sua base? Seus princípios, seus valores, suas virtudes. O que você acredita de verdade para você? Não porque disseram, mas porque você sente. Não porque você leu, mas porque veio de dentro. Esses são os seus princípios. Essas são as suas virtudes que você transborda, que você exala. Então é você tomar consciência da sua base. Primeiro, como incenso. O que eu vou emanar? Segundo, o que eu carrego dentro de mim? Qual é a base que, na dúvida, quando eu entro em desequilíbrio, eu volto ao módulo básico. E eu que me concentrei tanto, me espiritualizei tanto, no momento de raiva eu volto a ser quem eu era antes, como se eu não tivesse lido ou praticado nada. Essa é a sua base. E ao tomar consciência disso, o que eu preciso restaurar na minha base? Por isso nós estamos eternamente construindo a nossa base. Porque senão o prédio que a gente construiu desaba. Nossa base precisa estar eternamente sólida e sendo reciclada nos alicerces da alma. A gente precisa trabalhar essa energia. Então é interessante você pegar esse conceito. Qual é a minha base? Quais são os meus princípios? A terceira canção, que é uma outra parte do ritual da purificação, é chamada Os Três Tesouros. Os Três Tesouros representam o seu caminho, os seus ensinamentos e os exemplos de virtude que você viu ao seu redor. Então, depois que você fez uma viagem para dentro, em que você percebeu o que você pode emanar como incenso, o que você precisa reciclar ou restaurar na sua base como seus princípios, valores, virtudes, depois então você vem e observa ao seu redor. Como é que está o asfalto do meu caminho? Ele está bem liso? Como é que está o meu caminho? O que eu preciso restaurar dentro do meu caminho? Dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, dentro da minha família, dentro das pessoas que eu amo, dentro de toda a minha história. O que eu preciso restaurar? Como é que está o meu o meu caminho? Segundo, como é que está o meu conhecimento? O que eu preciso aprender? O que está faltando para mim? Quais são as peças que ainda faltam para eu construir toda a minha história? Quais são os últimos traços e pinceladas para que o meu quadro possa ficar bem pintado? Quais são as cores que estão faltando? Quais são os sonhos que eu ainda não realizei? E de que maneira eu posso realizar os meus sonhos? De que forma eles podem se tornar realidade? Qual é o conhecimento que eu preciso absorver para que isso possa ser construído, para que isso possa existir dentro da minha história? E por último, quais são as virtudes que eu vejo nas pessoas, mas não invejo, ao contrário, eu aprendo, eu trago para mim aquele exemplo, eu olho e falo, uau, que bela palavra, que gesto, que atitude fantástica, vou adotar essa atitude, vou adotar aquela frase, aquela forma de pensar, vou pegar para mim, vou digerir e vou transformá-la em mim, para que eu possa expressar, não como uma cópia, mas expressar como eu mesmo, como a minha forma de expressar aquilo que eu aprendi com o outro, porque aquilo que eu vi é uma expressão do outro.
Então eu não sou uma cópia, sequer um rascunho. Eu pego aquilo para mim, absorvo, como se você colocasse na sua boca, engolisse para digerir e transformasse em você. E dessa maneira você vai melhorando, refinando as suas virtudes gradualmente. Essa é a base para que você possa trabalhar. Então, nós temos o incenso, nós temos a nossa base, nós temos os 3 tesouros. Depois, então, o próprio ritual, ele vai ter uma canção e uma invocação, que é a invocação da água. E a água representa a vida. Nós temos 3 formas de manter a vida dentro do nosso corpo: através do nosso sangue, através da nossa respiração, através do líquido ou da hidratação. E desses 3, quem faz, por exemplo, um trabalho com sangue, em algumas tradições fazem, esses trabalham a vida dessa maneira. Um meditador, por exemplo, não vai trabalhar o sangue, mas ele vai trabalhar a sua respiração e a sua forma de trabalhar a sua vida, de melhorar a sua vida dentro da meditação, colocando atenção na sua respiração. E terceiro é a água. E a água representa a sua purificação, a purificação do ambiente, seja uma água magnetizada, fluidificada, benta, não importa. Pode ser para limpar a sua casa, o seu trabalho ou alguém, para limpar o seu próprio corpo. Qualquer água faz esse processo natural de limpeza. Então é você observar dentro de si o que você precisa limpar, o que você precisa purificar. Veja que interessante, primeiro a gente aumentou o que é bom, primeiro a gente pegou os nossos exemplos de fora, pegamos toda a nossa energia e transformamos. Depois então que a gente vai ver o que existe de negativo, de imperfeito, de sujo. O que existe de algo incompleto que precisa ser melhorado. Aí é o momento da água, é o momento em que você vai limpar, purificar. Para que você possa então entrar na próxima etapa, ou próxima canção, que é a preparação interna. A preparação interna é uma série de mantras que são recitados dentro de um ritual. A preparação interna geralmente é feita em 3 maneiras: na boca, na mente e no corpo. Então purificamos a nossa boca para podermos falar palavras agradáveis, para poder falar as palavras que o outro precisa ouvir de verdade, como se você fosse um veículo. E geralmente quando um sacerdote está em frente a um altar que vai começar um ritual, ou vai começar uma palestra, uma aula, uma doutrina, um culto, ele chega no altar, oferece os incensos, que é o voto dele, e mentalmente, ou de forma bem baixinha, ele fala para o altar: peço inspiração para o dia de hoje, para que vocês falem pela minha boca e que eu possa passar o conhecimento certo do tal de cada pessoa que está aqui me ouvindo. Isso é uma frase, eu já falo até sem pensar, essa frase ela é dita, ou ela é invocada, ela é acionada toda vez que a gente vai começar, seja um ritual, seja uma palestra, seja um culto, qualquer coisa, seja um veículo de comunicação, para que você seja esse veículo. Então a gente purifica a nossa boca, a gente purifica a nossa mente, permitindo que novas coisas aconteçam, novas ideias, estamos abertos, permitimos, é tudo questão de permissão. A nossa mente permite que novas ideias adentrem, que novas formas de enxergar o mundo penetrem, que a sua forma de enxergar não seja um empecilho para a minha, que eu absorva a sua, junte com a minha e crie uma terceira. Fantástico! E com isso a gente vai trabalhando a nossa mente, a capacidade de reciclar nossos valores, de reciclar a nossa mente, de reciclar tudo aquilo que nós somos todos os dias. Então, que você prepare as suas palavras, que prepare os seus pensamentos. Em terceiro, que você prepare o seu corpo. E como é a purificação do corpo? Seria através das suas atitudes, da sua polidez, da sua educação, da sua, hoje em dia está na moda falar, da sua inteligência emocional, da sua capacidade de resistir às dificuldades. E quando alguém te ofende, você sente que aquilo que ela está falando ou é um alerta de alguma coisa que você não viu, puxa, que bom que ela me alertou que eu estava agindo de maneira errada. Não importa as palavras que ela escolheu, podem ser de ofensa, pode ser até com palavrão, mas o importante é a mensagem,
essa mensagem chegou até você não foi à toa. Então essa mensagem veio para quê? Para organizar a sua conduta, para organizar a sua postura, para organizar alguma coisa que você não percebeu. Essa é uma maneira. Às vezes não precisa vir com palavrão, mas pode vir com palavras educadas, com algo, com um elogio. Isso é a confirmação do seu caminho. Então, como você trabalha o seu corpo? Através da polidez, através da educação, de maneira em que quando aquilo penetrar em você, quando aquelas mensagens chegarem até você, ou aqueles exemplos não muito virtuosos, que você consiga emanar a sua virtude e não comparar com a do outro. Quem compara geralmente entra em desequilíbrio, então que você não compare. E quando você olha, aquilo vai te deixando mais luminoso, mais forte, mais sábio, mais dono de si. E que você possa, não para tentar ultrapassar a obscuridade do outro, mas para que você possa dar um passo além, para que você possa subir um degrau na sua escada de evolução, o seu crescimento. Às vezes aquilo aparece como um alerta de que a sua conduta precisa ser melhorada. Então a sua boca, a sua mente e a sua conduta. Até chegarmos numa última canção, que é a canção que nós chamamos uma canção para o sagrado, para Deus, que dentro do taoísmo chamamos de o imperador de Jade, que representa algo superior. Então é você entender que você não chegou no auge e que existe sempre algo superior a você. Então, se existe algo superior a você, você não chegou no topo da montanha. Então vamos continuar subindo essa montanha evolutiva. Então essa montanha precisa ser caminhada, precisa ser subida. Como é que a gente vê isso? Tendo, antes de tudo, a percepção de que existe algo além da gente, algo superior, algo maior, e que a gente também pode ficar maior, a gente também pode ser superior, pode crescer, continuar evoluindo como alma. Por isso é interessante que nessa canção, chamada Canção do Imperador de Jade, que você possa, usando essa história, trazer para você qual é algo superior que você não está se conectando. Que pode ser uma pessoa superior, que pode ser uma força superior, que pode ser alguma coisa que você considere além de si e que possa aumentar, que traga para você uma grandiosidade, uma grandeza. Essa energia é a energia que você precisa estar sempre conectado. Então, todo meditador deseja uma iluminação. Toda pessoa que faz uma oração ou recitação de mantra deseja uma resposta daquela força que está invocando. Toda pessoa que faz um ritual deseja um resultado. Da mesma maneira, você fazendo o seu rito todos os dias, qual é o algo superior que você se conecta todos os dias? É dessa maneira que você entende e começa a caminhar. Por isso você começa a ver, numa outra forma, a força ao seu redor. E como é que você identifica essa força ao seu redor? São histórias que você ouve, e essas histórias podem ter sido contadas de forma, talvez, numa versão para criança, ou talvez muito séria, mas são histórias. Qual a moral da história? Qual o ensinamento daquela história? Foi a história que chegou para você hoje. Aprenda. Assim como essa aula, esse vídeo que você está assistindo, está chegando para você. Então esse é o primeiro capítulo dessa série, mas chegou para você. Então se chegou hoje, você vai absorver hoje. E a partir de agora, você vai começar a ver quais são as histórias que estão chegando para mim. Qual é o destino que está sendo oferecido, quais são as oportunidades que estão sendo oferecidas para mim. E quando você olha o seu destino, quando você olha as histórias, você sente a força ao seu redor. E você percebe, eu, dentro dessa força, será que essa força me preenche? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu saio daqui? Então, como é que eu, pelo menos, me transformo aqui dentro? Não importa se você vai ficar, se você vai sair, mas como você vai se transformar? E talvez ao se transformar é que abra a porta para você sair. E se a porta ainda não abriu e aquilo vem se repetindo, é porque ainda precisa ouvir histórias, cumprir o seu destino, para que aquela força possa mudar. Até nós chegarmos na última canção do ritual da purificação. É chamada a canção da despedida, ou do retorno ao altar.
É o momento em que a gente fecha um ritual. É o momento em que a gente fecha aquele ciclo. Até os sacerdotes saírem, naquele momento os auxiliares de ritual vão lá, trocam velas, colocam uma outra água, preparam tudo, todo o altar para que o próximo ritual possa acontecer, para que outros sacerdotes possam chegar e fazer um novo ritual. Então, antes daqueles sacerdotes saírem, eles fazem o momento da despedida, é chamado voltado para o altar e canção da despedida. É um momento em que a gente fecha um ciclo. E mais uma vez, usando uma frase de Lao Tse que dizia: o homem sagrado cumpre a obra e se retira. Então é um momento em que você fecha um ciclo e não inicia outro. Você terminou numa data e não começou outra para parar no meio. Você simplesmente completa, se retira, agradece e segue o seu caminho. Então observe quais são os ciclos que não estão sendo fechados dentro da sua história. Quais são os ciclos que você precisa trabalhar dentro da sua vida? O que precisa ser fechado? E o que você depende do outro para fechar? O que você depende de si para fechar? Quais são as coisas que ainda estão interrompidas, inacabadas, que precisam terminar? Porque se um ciclo não fecha, outro não começa. Então, se algo não começou para você, é porque ainda tem coisa pendente ali. Então, observe aquilo que está vindo para você e, principalmente, por que muitos conhecimentos e informações aparecem para mim? A pessoa pode pensar, e eu não consigo caminhar, não consigo mudar, eu fico acumulando conhecimento, mas não consigo executar. Talvez porque algo que está passando despercebido ainda não tenha sido fechado. Um ciclo não termina. Então, que você aprenda a fechar um ciclo para poder começar outro. Feche um rito para começar um outro rito. É dessa maneira que você trabalha e executa na sua história. Então, quais são as dicas desse capítulo? Que você entenda os símbolos que você carrega dentro da sua história, os princípios que você segue, os 3 tesouros, isso é, o caminho, como é que ele está, o seu conhecimento, o conhecimento que você absorve e as virtudes que você observa ao seu redor. Na canção da água, outra dica, o que você precisa purificar, limpar, ou que você não está limpando? Quais são as preparações que precisam ser feitas? Qual é a preparação interna dentro da sua boca, dentro da sua mente, dentro do seu corpo? Quais são as forças que você entende ao seu redor, ou algo superior? Quais são as forças ao seu redor? As histórias que aparecem, os destinos que aparecem para você, as oportunidades, as pessoas, os livros, as aulas, os vídeos, as séries, tudo que vem para você, que permite que você possa aprender e que você possa ver, puxa, eu estou cercado de mim mesmo, eu estou cercado da minha própria história. Então as histórias que aparecem para você são suas, porque você ouviu. O destino que aparece para você é seu, porque só você vai viver. E principalmente, última dica, de que maneira você vai fechar alguns ciclos da sua história? Quando é que você coloca uma data? Olha, a partir dessa data eu não fico mais aqui. A partir dessa data eu não faço mais isso. Ou a partir dessa data eu começo a fazer outras coisas. E dessa forma você faz o processo natural de despedida, que é o final do ritual. É onde você vai fechando o ciclo. Por isso precisa estar bem consciente, bem claro dentro da mente, dentro da alma, para que os seus sonhos possam acontecer, para que a sua história possa acontecer, para que a sua vida possa ser vivida de verdade. Essa é a mensagem desse capítulo. Então, espero que você, se puder, assista novamente, faça suas anotações, mas principalmente, coloque em prática. Que não seja apenas teoria, coloque em prática. Reflita imediatamente de que maneira eu posso, a partir de hoje, ainda hoje, não amanhã, de que maneira ainda hoje eu posso colocar em prática. E se você tiver algum comentário, alguma coisa que passou despercebido para mim, coloca nos comentários, para que eu possa ver e preparar novos conteúdos aqui para a nossa comunidade. Espero que você possa gradualmente se transformar. E se eu puder auxiliar para você, será ótimo, que essa é a minha função
como sacerdote. Eu te vejo no próximo capítulo. Tchau, tchau.